Vamos dar início, então, à nossa atividade. Pediria que todos desligassem os seus microfones. Inicialmente, vamos fazer aquela nossa oração, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe e que nos ilumine nesta noite, e que possamos receber os bons fluidos que estão reservados a nós. Vamos, então, alguns minutinhos, meditar e orar com Jesus, cerrando nossos olhos, fixando a imagem de Jesus em nossas mentes e conversando um pouquinho com Ele em oração. Muito bom, né? Excelente momento. Desfrutamos uma paz interior muito grande. Nossa gratidão também a toda a equipe médica da Casa do Dr. Bezerra de Menezes, que está junto de nós neste momento, nos ajudando a superar as nossas dificuldades, que possamos receber este carinho com todo o coração aberto, né? E que todos, comandada por Dr. Bezerra de Menezes, que todos sejam abençoados e iluminados. Gratidão a todos eles. Muito bom. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 16. E o capítulo 16 tem o tema: não se pode servir a Deus e a Mamon. No decorrer dessa semana, nós vamos falar bastante sobre isso. O nosso primeiro subtítulo de hoje é a salvação dos ricos, que está no item 1 e 2 deste capítulo. Então, o item 1 nos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Item 2. Então um jovem se aproxima dele e lhe disse: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: tenho guardado todos estes mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, ide e vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo estas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos:
Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24. No São Lucas, no 18, versículos de 18 a 25. E no de São Marcos, capítulo 10, do 17 ao 25. Muito bem, está aí um bom tema para a gente dissertar sobre o assunto. E isso ficará a cargo do nosso irmão Davidson. Por favor, Davidson. Olha, na época, naquele local em que Jesus pregava, a linguagem mais comum era o aramaico. E o hebraico, olha que interessante, era reservado para celebrações religiosas nas sinagogas. O hebraico, portanto, era só para aquelas ocasiões. Como aqui, eu cheguei a pegar uma missa em latim. Então, a linguagem comum era o português, mas as missas eram em latim. A gente saía sem entender nada. Oh, meu Deus do céu, que ingenuidade! Mas, enfim, eu não estou querendo comparar, mas, em resumo, o hebraico era reservado para celebrações mais especiais, religiosas na sinagoga. E no aramaico, a palavra camelo se diz gamai. E a palavra corda se diz gamia. Olha bem, olha. No aramaico, a palavra camelo se diz gamai. E a palavra corda se diz, no aramaico, gamia. E os evangelhos foram escritos em grego, onde camelo é camelo e camilo é corda no grego. Tudo bem? Olha, camelo, ó, no grego, camelo é camelo, camilo é corda. No aramaico e no hebraico, não havia vogais. Então, para expressar camelo, era um V e um M. Tudo bem? Olha, gamai, era um G e um M. E a pessoa inseria a vogal de acordo com o contexto ali na interpretação. Então, as palavras camelo e corda, porque corda é grossa, imagina uma corda de navio, é uma coisa assim grossa, né? Então, as palavras camelo e corda podem ser confundidas. Portanto, Kardec esclarece, naquela nota à parte, que o Dankmar... Tem uma nota à parte lá no Evangelho, lá embaixo, que ele deixa claro que se trata de corda. Porque tem muitos religiosos aí, muitas distorções, dizem que o camelo, quando o viajante chegava com o camelo atrasado, fechava os portões de Jerusalém, e só tinha um buraco que chamava agulha. Então ele tinha que abaixar, deixar a carga. É tudo conversa furada. Portanto, o camelo ele tinha que entrar por aquela agulha. É conversa, era pedido do buraco. História para boi dormir. O Kardec esclarece que é corda nesse sentido. Tudo bem? Olha, camelo aí nesse sentido é uma corda. Então, não é fácil, imagine uma corda passar pelo buraco de uma agulha. Quem foi o costureiro ou costureira entende muito bem o que eu estou dizendo. E, agora, o que se entende quando Jesus diz que não se pode servir a dois senhores? Em suma, ele está dizendo, olha, em outras palavras, olha, cuidado para não ficar em cima do muro. Sabe aquele espertão com conversas bonitas, tal. E a hora que tá legal de um lado, ele migra para aquele lado. A hora que tá legal do outro, mas eu estou aqui pegando ao pé da letra, hein? Mas, na realidade, num mundo com muitos estímulos consumistas, muitos, nós somos estimulados. Como exemplo, novos modelos de celulares. Outro dia eu vi uma pessoa, ela estava preocupada, porque todo mundo usava o cartãozinho de aproximação, sabe? E ela não tinha um cartão de aproximação, ela ia pagar em dinheiro. Eu vi que ela ficou constrangida. E, minha senhora, que coisa que é essa sociedade que discrimina? A ausência do bem trabalhou muito bem a cabeça da sociedade. Que absurdo. E aí,
Aí vem novos modelos de carro, já já o carro elétrico voador todo mundo vai querer ter e precisa ter dinheiro. Aí, enfim, existe um fascínio pela riqueza material que nos envolve de tal forma e que para ganhar envolve de tal forma tem que trabalhar muito, muito cedo, à tarde, à noite, sabe? Aquela loucura para ter dinheiro. E nisso a gente acaba se afastando de Jesus. Geralmente, eu não estou generalizando. Tá? Tem gente que consegue, mas não é fácil. Os riscos são grandes de se afastar de Jesus. As probabilidades também são grandes. E as consequências a gente sabe, né? Quando você se afasta de Deus, de Jesus, e acaba dando moral, se apegando às coisas materiais, a gente sabe o que acontece. É uma tremenda de uma ilusão. Né? Começa a amar coisas que não têm vida. A pessoa ama coisas que não têm vida. Um absurdo. Bom, mas isso acontece. Tá? Isso acontece. E atrás disso a gente acaba enriquecendo o tal do orgulho e do egoísmo. De tal forma, isso geralmente de uma forma imperceptível, podemos dizer. Tanto é que se fala muito em realização profissional. O que é realizar-se profissionalmente? É você ganhar muito dinheiro, você ter um cargo legal, aquela coisa toda. Né? Então tem uma conexão aí. Jesus era carpinteiro. Jesus não andava com roupas da moda, no bom sentido. Não. Enfim, a gente conhece muito bem a história de Jesus, com suas preleções, não tinha nem templo, era beirando o lago Tiberíades, no monte. E aí, quando a pessoa se realiza no profissional, as revistas, hoje o mundo digital divulga, ele é o máximo. E tem propagandas hoje como ganhar dinheiro, tem muito estímulo, né? Na internet, se torne milionário, o sonho de todo jovem, a escola bate nessa tecla, aquela coisa toda. E acaba virando uma regra da sociedade. Os países do primeiro mundo batem muito nessa tecla. E fora disso, a sociedade discrimina mesmo. Isso me faz lembrar de um empresário, agora numa outra ótica, muito bem sucedido, lá da região de Ribeirão Preto, que eu já comentei isso, mas vale a pena. Eu sentei na sua sala e olhando para ele, em cima dele, na parede, tinham 2 facões de corte de cana. E aí eu perguntei, o que significa esses 2 facões? Enfim, já estava imaginando, né? Ele disse, olha, eu não posso perder as minhas raízes de simplicidade e humildade. Eu comia em marmita, muitas vezes não tinha mistura, era o arroz com feijão, frio, enfim. E aí, conversando com ele, descobri que era espírita. E aí eu fiquei sabendo, ele não queria tocar no assunto, eu fiquei sabendo, pô, espírita, e aí, o que vocês fazem? E ele falou, não, a casa tem aí um ambiente de recuperação de viciados em bebidas e drogas. Puxa vida, a tua casa espírita, trabalhando, colocando em prática o cristianismo. Né? E ali eu percebi que ele que tocava a casa. E ele tinha que trabalhar muito para manter toda aquela turma. O foco dele era isso, não tinha luxo nenhum, carro simples, tudo simples. Olha aí, uma pessoa que está utilizando a riqueza de uma forma nobre. E ele, pelo que eu percebi, não condenava a riqueza, muito pelo contrário. Para manter a instituição precisa de dinheiro. O dinheiro é necessário. O dinheiro, a ideia do dinheiro foi inspirada por Deus. Ela é necessária. E ter ricos no planeta Terra é importantíssimo, pois a riqueza provoca muitos benefícios, tais como o saneamento. Nós sabemos que ainda tem 100 milhões de brasileiros que não têm saneamento. Por isso, muitas crianças morrem desnecessariamente por falta de higiene. Num país que passou pela pandemia, 100 milhões, metade, 50% não tem saneamento. Nós não temos noção, nós estamos no interior do estado de São Paulo. Enfim, é o Brasilzão. E aí, olha, questões de saúde, educação, tecnologia, alimentos, tudo isso precisa. O dinheiro é importantíssimo. Olhando um pouquinho mais para a ciência, as pesquisas de curas, para esses problemas de saúde que são aí mais graves, podemos dizer assim. Sem dinheiro, para a gente entender, basta olhar para alguns países pobres da América do Sul
mexe no meu coração quando eu vejo uma criança na Venezuela desmaiar de fome. Isso está acontecendo. Aí contatos aí em Roraima comentaram isso, são os venezuelanos estão trazendo isso, a Argentina está caminhando para isso, enfim. E aí vamos para a África, vamos para o Oriente Médio, tem muita gente passando fome. Então, o dinheiro é necessário, a competição é necessária para o alimento ficar mais barato e poder exportar e resolver. Portanto, precisam tomar muito cuidado com essa análise. Jesus não condena a riqueza. Ele condena, sim, o nosso apego e a nossa prisão mental ao ter acima de tudo. Ter, vocês me entendem, acima de tudo. Ter com T de Tavares, ter. Ter acima de tudo, esquecendo do ser. Tem gente que passa a vida buscando ter, esquece de ser. Ou uma reencarnação desperdiçada, entre aspas. Né? Aproveita uma coisa ou outra, aproveita, mas poderia ter aproveitado mais. A reencarnação caiu nas ilusões, caiu. Eu tenho que ser rico, eu tenho que ter um padrão elevado. Será que precisa de tudo isso para viver? A gente sempre questiona. Eu costumo dizer que a maior parte do planeta não é ser humano. Não adianta. São seres humanos. Não adianta. São seres humanos. Com exceção aí algumas pessoas que nem sabem disso, né? Estão à margem de informações, à margem de tudo. Portanto, um desperdício de vida está nesse tipo de escravidão. É uma escravidão. É uma prisão mental, é uma escravidão. A riqueza deve ser um meio, não uma finalidade. Se pegar os jovens, qual é a sua meta? Você vai ver que a meta é ter dinheiro. No fundo, é ter dinheiro, propriedade, carrões, aquela coisa toda. Né? Não é um meio, é um fim, é uma finalidade, é um sonho. Em alguns países, os jovens são muito estimulados pela sociedade e pela escola em serem ricos. E esses filminhos desses países vêm para cá. Então, a influência é muito grande, não é fácil discernir. E Jesus Jesus preocupado deixou claro, né? Olha, e há quanto tempo atrás, e a gente passa reencarnações. Eu lembro com o maior respeito à minha avó, olha, filho, você tem que ser alguém, né? E o que é ser alguém? É o medo de faltar, né? Eu lembro dos Estados Unidos no final da década de 80, mudou muito, hein? Os Estados Unidos está mudado, então eu não aconselho ir para lá. Mas, enfim, eu lembro dos Estados Unidos no final da década de 80, onde a maior parte da população, mais de 95% da população, ganhava praticamente o mesmo salário. Então, é interessante. Eu falei, mas como eles conseguiram uma utopia que deu certo? Eu comentei até com um amigo que morava lá. Eu falei, mas como? Você vê que eles conseguiram brilhantemente um país, eu não vou olhar aqui toda a história, o que levou a chegarem ali. Um país que estimulava, eu vou usar no passado, hoje continua possivelmente, mas um país que estimulava a poupança. Onde era comum um frentista na época ter aí muito dinheiro, acumulado muito dinheiro, é muito comum. Era muito comum você ter um vizinho milionário que não dava bandeira. Um carro simples, tudo simples, mas acumulando. Eu estou trazendo a ideia do acumular. Pelo que eu percebi, eles viviam só para acumular. Na época, a sociedade americana ela era apoiada em 3 princípios. Trabalho duro. Eles trabalhavam. Honestidade. Aí você vê aí a visão protestante e poupança. Então, o protestantismo de lá, que levaram para a Coreia do Sul, era trabalho duro, honestidade e poupança. E lá eles chamavam, não sei hoje como que está, chamavam o pobre de perdedor, na cara dura. O fascínio da riqueza, ele se torna algo tão dominante que as pessoas acabam esquecendo a roda da vida. Lembra a roda da vida? Eu cuidar do meu eu. Olha, eu acabo viajando bastante e travo contato com muita gente. É muito comum encontrar um grande empresário com muitos problemas de saúde, muitos problemas psicológicos. Não sei se de alguma forma eles estão cumprindo a missão deles, né? Mas é uma coisa bárbara.
É raro ver um com uma saúde plena, legal. É muito raro. Eles acabam trabalhando muito, mas muito, muito. Então, com o maior respeito, quem tem aí uma discriminação contra empresário tem que pensar duas vezes. Eles trabalham muito. E acabam, de alguma forma, se afastando do próprio eu, não cuidam bem da saúde física, mental e espiritual. Espiritual deixa um pouquinho de lado, a gente comenta já já. Se afasta da família, da sociedade, da religião, e é só trabalho. É uma coisa assim incrível. Assim, tem um lado positivo, como a gente sabe da resiliência do plano espiritual. Tudo eles tiram proveito. Né? Desde os bárbaros lá nas cruzadas, que quando iam lá para dominar Jerusalém, olha, que isso não é o livre-arbítrio. Jesus não queria isso, mas o livre-arbítrio. Arcaram com uma dívida enorme. Né? O Papa virou e falou: olha, se vocês conquistarem Jerusalém, vocês serão salvos dos pecados, vida eterna. Então os bárbaros, e conforme eles iam destruindo, pegando as propriedades, tudo que eles encontravam na frente. Com isso eles acabaram com o feudalismo, que era aqueles grandes colonos dominando as terras. Então você vê que Jesus, eu vou chamar aí a Pleiade que acompanha Jesus, acabam transformando algo que não teve jeito, foi negativo mesmo, as cruzadas, mas transformando, pelo menos tirando um proveito para algo bom. Com isso acabaram com o feudalismo, que era praticamente prisões. Né? As pessoas ficavam presas em fazendas, que ainda tem aqui no Brasil, e a gente sabe disso. Então, mas por que eu estou falando tudo isso? De alguma forma, esses empresários acabam gerando benefícios, geram empregos. Empregos. Geram empregos. E é importante que os países tenham pessoas que geram empregos. Porque o trabalho, além de trazer o benefício material, traz os benefícios intelectuais, morais. O trabalho hoje é incrível. E é terapêutico, né? Você ficar na ociosidade, a negatividade toma conta. Mas eles acabam, é uma coisa assim que eu sinto dó. Eu sinto dó, porque eles sabem que a maior parte deles fala: olha, os meus funcionários vivem melhor do que eu. E eles sabem disso. É muito interessante a visão que eles trazem. Sabem que ao morrer não vão levar nada daqui. Interessante, eles sabem, viu? Lógico, é só olhar que não leva nada. E agora, quem passou por necessidades básicas, passou fome, geralmente ele acaba focando a vida em ganhar. Eu estava com um amigo em Franca, e quando de repente ele viu um menino vendendo sorvete, nós estávamos de carro, ele parou o carro, não sei se ele permite até citar o nome dele, eu vejo que ele não vê problemas porque ele é muito conhecido lá em Franca, mas eu possivelmente até comento o nome que ele merece, é uma pessoa que eu estimo muito. Ele parou o carro, foi conversar com o menino, eu dentro do carro olhando aquilo, né? Ele deu uma nota graúda para o menino que estava vendendo sorvete, isso há muito tempo. E voltou para o carro com os olhos lacrimejando. Eu falei: o que aconteceu aí? Ele falou: eu, quando era criança, também vendi sorvete. E hoje, quando eu vejo uma criança nesse estado, mexe comigo. Bom, ele é um camarada que foi homenageado várias vezes, é um grande gerador de empregos, que veio da escassez. E é bonito ver. Ele ajuda muitas instituições. Franca é uma das cidades mais espíritas do mundo, talvez mais do que Uberaba, pelo que eu percebo, viu? Mesmo, enfim, é uma percepção minha. Os estrangeiros que vieram para o Brasil, em sua maioria, não sabiam se iriam comer no dia seguinte. São os nossos tataravós, não só os estrangeiros de maneira vieram da África, de todas as partes. Então, é natural esse receio de faltar. É muito natural. Jesus diz: você serve a Deus ou serve a Mamon? Mamon, para os sírios, era traduzido por um Deus da riqueza, Deus do dinheiro. Então, Mamon era para os sírios, lá onde está o Bashar al-Assad hoje, era considerado um Deus do dinheiro, o tal de Mamon. Jesus tem consciência que no estágio que a gente se encontra, ora nós estamos com Deus, ora com Mamon. Nós somos descontínuos, nós não somos contínuos. E mesmo sabendo que nós somos imortais, né? É interessante. Mas nós somos descontínuos, morremos de medo, morremos de medo.
de tudo, né? E mesmo sendo espírita, é uma coisa bárbara. Estamos caminhando bem lentamente para nos tornarmos aí contínuos. Tá? Estou com Deus, visto a camisa, faço parte. Então, tem hora que a gente oscila. Eu não estou aqui generalizando, tem as exceções. Né? Em suma, o dinheiro, lá na frente, acredito eu, né, ele vai se tornar o nosso servo, não o contrário. Hoje não. Hoje nós somos servo, olha bem, servo, olha, estou falando de escravidão. Hoje nós somos servo, ou melhor, hoje nós somos servo do dinheiro. Lá na frente, quando nós evoluirmos um pouquinho mais, o dinheiro passa a ser o nosso servo. O dinheiro foi feito para nós servirmos dele. Mas tudo isso é compreensível, portanto, existe aí uma inversão aí de valores. E, consequentemente, a vida fica invertida. Quando o dinheiro, sim, ele é responsável por nossa sobrevivência, e sabemos que ele é muito importante, mas devido a esta grande valorização que a sociedade, o mundo capitalista dá, a gente corre o risco de inverter também outras coisas. Inverter outras coisas, como é muito comum. Né? Por exemplo, tem 5 éticas, espera aqui, está quase caindo, 5 éticas que eu tenho por escrito que eu acho muito legal, tá? Parece que eu estou viajando, mas não estou. Escute antes de falar. Isso está em Jeremias 7:24. Ganhe antes de gastar. Está em Lucas 14, 28, 30. Está em Lucas. Você vê que na Bíblia está completo. Tem muita gente que entra aí em várias prestações, passa a vida, né? Desde a época do Baú da Felicidade do Silvio Santos. Magazine Luiza, aquela coisa, fica lá. Ele gasta antes, pense antes de escrever, aí vai, né? Tente antes de desistir, eu não gosto muito, mas o tente está, o pense antes de escrever está em Provérbios. Tente antes de desistir está em Crônicas 15:7. E viva antes de morrer, está em Eclesiastes 3:12. Você vê que a Bíblia é o nosso manual do proprietário. É o nosso manual do proprietário. E a gente entra na vida sem ler o manual do proprietário. Oh, preguiça! Um dos 7 pecados capitais, a preguiça. Preguiça latina. Não lê nem manual do proprietário quando compra uma enceradeira, compra aí uma cera para polir o carro, não lê, já vai polindo o carro, não lê os detalhes. Não pode passar a cera com o carro sujo, aquela coisa toda. Mas a gente não lê, a gente tem preguiça de ler. Isso está lá na Bíblia. Então, guarde bem. Ganhe antes de gastar. Isso me faz lembrar, eu já comentei aqui, mas acho que vale a pena, eu me lembrei ao trazer esse tema, um dono de uma usina de açúcar e álcool, região de Ribeirão Preto, eu estava junto com ele, um senhor de idade, eu tinha lá meus 29 anos de idade, eu já devo ter comentado aqui, se eu não me engano, ele vira para mim e falou, olha, eu daria tudo que eu tenho, o cara era milionário, tá? Durante o Proálcool, enfim, um fazendeiro, grandes fazendas, arrendamentos de cana, aquela coisa, e uma usina de açúcar e álcool, eu sei quanto ele tinha. Eu daria tudo que eu tenho para se a gente pudesse trocar a idade. Ele estava lá com quase 70 anos, andando numa velocidade na picape, eu até estranhava, e ele falou, daria tudo. Tudo levando a crer, ele não vivenciou as fases da vida. Ele trabalhou muito. E a hora que ele falou aquilo, você sabe que até hoje eu lembro ele falando assim do nada para mim. Falei, caramba, eu estava indo lá para copiar a usina dele, o modelo. Era muito comum entre as usinas de açúcar e álcool ocorrer isso, de você visitar e copiar. Né? E ele me fala aquilo, eu falei, caramba, hein? Eu não quis me aprofundar, porque eu vi que ele estava meio para baixo, sabe? E aí eu amenizei, falei, mas o senhor está cumprindo uma missão aí, de gerar empregos. Isso faz muito bem, né? Eu vi que amenizou um pouquinho, mas na realidade ele deixou de viver muitas fases da vida. Eu separei aqui um texto do Chico Xavier, que eu vou ler, é muito interessante, viu? Que ele diz o seguinte, uns queriam um melhor,
outros só um emprego. Uns queriam uma refeição farta, Chico Xavier. Outros, só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, né? O latino valoriza, né? Outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Chico Xavier, que obra! Ele merece um prêmio Nobel o Nobel da Literatura. Não sei se existe lá o Nobel espiritual, mas deveria existir. Viu? Fantástico. Né? Cientificamente, quando você está plenamente focado em riqueza, você está ali, naturalmente você se afasta de Deus. Quando você foca plenamente. E você consegue, com trabalho duro, honestidade, poupança, disciplina. E a gente, só para reforçar, afastando-se de Deus, a negatividade toma conta. Toma conta. Então aí você vê aquele bonitão, com aquele carrão, aquela coisa toda, mas você vai conversar, está em depressão, está ali em clínicas, aquela coisa toda. Isso me faz lembrar também de polos de sapatos, cidades como Birigui, Jaú, Franca, que é muito comum, a pessoa começa no fundo da casa, ela adquire a aprendizagem como fazer sapato, e ela começa a fazer alguns pares e vender. Aí a coisa vai crescendo, aluga um galpão, e é muito comum, a hora que ele ganha bastante, ele começa a ganhar dinheiro, ele compra uma picape, um rancho, e arruma um amante e perde o dinheiro. E perde, volta ao normal. É interessante. Aí entra tal sexo, dinheiro e poder de uma forma muito clara. Isso é comentado, era comentado, pelo menos abertamente, isso era comentado abertamente em Franca, Jaú e Birigui. Enfim, sexo, dinheiro e poder são necessários, mas quando sai do equilíbrio, os riscos de se perder são enormes. E com dinheiro você acha que você pode tudo. Aí a arrogância vem, né? Aí vem um problema de saúde, diminui a arrogância. Não é verdade? Quando vem, você opa, é interessante, né? A dor deixa você menos arrogante. Não é fácil abandonar as facilidades e possibilidades aparentemente limitadas que o dinheiro propicia. A sociedade joga muito confete e ela despreza. Eu estou reforçando quem não tem dinheiro. Lembrando que no estágio que nos encontramos, temos muito receio de não ter atenção, de ficar para trás e de faltar. Se a gente conseguir se libertar disso, não se preocupar em ter atenção, não se preocupar em ficar para trás. Você deve se comparar você consigo mesmo apenas. Né? Lembra, hoje eu ser melhor do que fui ontem, amanhã ser melhor do que eu sou hoje. E não se preocupar com faltar. Lógico, temos que trabalhar corretamente, mas não ficar tão preocupado que esses medos imaginários fazem a gente fazer loucuras. E aqui, já caminhando para a questão que Jesus atribui bondade somente a Deus, fala, não, a gente percebe que aquele mancebo chega ali elogiando, badalando, e ali, a hora que você lê esse texto, fala, será que Jesus quis se proteger perante toda aquela badalação, né? Então ele fala, você fala, mas espera aí, Jesus atribui bondade somente a Deus? Jesus demonstrou o tempo todo amor a Deus e ao próximo. Não dá para entender ele não se considerar bom. Dá a impressão que o mancebo, quando diz bom mestre, né, ele está querendo vir com algum agrado, querendo alguma coisa, e Jesus percebe. Por outro lado, também abre espaço para pensar que Jesus, em sua humildade, não se considera ainda bom absoluto perante a Deus. Olha que interessante. Hein? A análise de bondade para Jesus é uma outra. E que aqui foge dos nossos conhecimentos. Mas aí eu fiquei pensando, se Jesus é bondoso, onde eu entro nessa? E nós aqui, como nós ficamos, né?
Nós estamos longe de ser bondosos, mas longe, longe, longe dessa linha de raciocínio. E pense nisso. Lembrando que o amor puro que tem a ver com a bondade pura, nós só vamos atingir na sexta dimensão. Então aí a gente começa a entender, Jesus estava dando um exemplo ali para os discípulos. Né? Nós estamos na terceira dimensão, estamos longe da sexta. E Jesus está no estágio crístico. E veja bem, o mancebo fala em vida eterna. Interessante, né? Vida eterna. Que a busca ali, né? O mancebo, olha, ele queria, eu quero a vida eterna, eu quero continuar. Né? E no entendimento de algumas religiões, seria ir para o céu, estar em paz com Deus, não passar pelas aflições que a terra oferece. Em outras palavras, não é ir para o inferno, que se falava muito na época, ir para o inferno. No pensamento espírita, nós sabemos que a vida é eterna. Nós já estamos saboreando a vida eterna. Nós já tivemos outras vidas anteriores. Só estou reforçando. E que estamos aprendendo, nos curando e se libertando, visando no momento atual, envolvido em expiações e provas. Então nós temos que resolver tudo isso. Né? Então a vida eterna já está aí. Os mandamentos que Jesus apresenta aqui, que ele apresentou ali, são de Moisés. E Jesus deixou claro que o que faltava no mancebo era um desprendimento dos bens visando o benefício da comunidade. Então, quando ele pega, vamos analisar, quando esse mancebo pega e fala, olha, eu estou cumprindo todos os mandamentos. Não. Se ele realmente amasse o próximo como a ti mesmo, ok? Se ele amasse conforme está nos mandamentos, ele estaria ajudando as pessoas ao redor. Portanto, Jesus percebe isso também, não é mencionado, mas é claro ver. Você é rico, porque a maior parte naquela época eram pobres, passavam fome, necessidade. E ele não dar moral para isso ao redor dele, já demonstrava que nesse mandamento de amar o próximo, ele não estava com nada. Então, ele dizer que ele cumpria todos os mandamentos não tem sentido. Não tem sentido. Então, voltando para cá, é importante saber que nada nos pertence, tudo é de Deus. Até o ar que nós inspiramos, inclusive eu mandei ampliar o meu nariz, brincadeirinha, tá? O ar, porque a maior parte do alimento vem através da respiração. Até o ar que inspiramos, nós temos que devolver pela boca. A riqueza tem propósitos divinos que foram prometidos na erraticidade. E todo cuidado nessa área, porque as tentações, a riqueza provoca muitas tentações. Se for ver bem, ser rico é uma grande oportunidade de poder praticar caridade, uma ótica cristã. Isso sim que é prestar contas para Jesus, ao invés de ficar prestando contas para o ego e para a sociedade. No fundo, o mancebo, ele teve uma aprendizagem e mandou um recado maravilhoso para nós. Acredito que esse desprendimento vem depois de muitas reencarnações na pobreza, na classe média e na riqueza. Conforme você vai passando por essas vivências, você vai adquirindo novos valores, valores consistentes. Portanto, parando aqui, viva intensamente cada reencarnação, mas viva intensamente. E procurando fazer um esforço para pegar o caminho, a verdade e a vida que Jesus bate na tecla. Porque já, conforme já comentamos, se você não pegar o caminho, você vai pegar um descaminho. Se não pegar a verdade, você vai pegar a mentira. Se não pegar a vida, vai ser aí praticamente a morte, uma vida pela metade, uma vida meia boca no bom sentido. Então nós temos que aproveitar o máximo das reencarnações e se esforçar e não se apegar, porque o apego, conforme nós já comentamos, gera o medo. E o medo faz baixar a frequência e perde saúde. E o medo, por sua vez, gera estresse, que baixa a frequência e perde saúde. Aí toca você gastar o dinheiro que você recuperou, devido ao apego ao dinheiro, com os médicos, que agradecem. Então, olha bem, apego. Repetindo, apego
Medo de perder o dinheiro. Esses bilionários morrem de medo, morrem é uma força de expressão, de perder o dinheiro. E vivem estressados, cheios de problemas de saúde, portanto, eles baixam a frequência. Está aí essas experiências para a gente refletir e escolher melhor cada passo que a gente dá nesse mundo cheio de tentações maravilhosas para a gente aprender a praticar o bem consistentemente, não aquele bem teórico que a maior parte da população acaba se tornando teóricos cristãos. Eu paro aqui, que Deus abençoe a todos e uma extraordinária semana, sentindo no bem, pensando no bem, falando no bem e agindo no bem. Um abraço a todos. Muito bem, vamos passar então a mensagem do Dr. Deolindo para nos orientar um pouco mais sobre esse tema, né? Doutor, por favor. Boa noite a todos, né? É o tema salvação dos ricos. Assim foi colocado de uma forma muito sábia pelo nosso irmão Davidson, né? É porque é difícil entendermos quando assim coloca-se, né, de que seria muito difícil, né, um rico entrar no reino dos céus. E essa comparação, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, como está no texto aqui. Então, para nós, isso gera uma grande dúvida, que nós nos perguntamos: será que termos a riqueza ou um bem-estar que nos traz tranquilidade na vida nos faz mal? Será que é pecado? E dá para nós pensarmos muitas vezes um pouco nisso. Não, não é pecado. Não nos faz mal. Tudo está atrelado à forma da qual valorizamos aquilo que temos. E como utilizamos de forma sábia os bens ou as riquezas, da qual assim o mundo nos proporcionou, onde a riqueza é uma grande provação para todos, porque tem que ter um equilíbrio. Sem ela, o mundo da qual habitamos passaria por grandes dificuldades e por um grande desequilíbrio, onde os miseráveis, assim, seria praticamente a totalidade da população ou do espírito reencarnado nesse planeta de prova e de expiação que é a Terra. Mas Deus, na sua bondade, não deseja isso. Então, em toda essa miscigenação, essa miscelânea de coisas, dos quais assim faz com que tenhamos nós a possibilidade de aprendermos com todas as classes sociais, que todas elas têm um papel fundamental no equilíbrio do planeta e no equilíbrio do ser, que serve de exemplo de uns para com os outros. Exemplo daquele rico, que é totalmente egoísta e avaro, que pensa apenas em si, que faz com que a riqueza o torne um ser doente, um ser obcecado, né? Um ser da qual até mesmo afasta-se de uma sociedade, porque olha para os seus lados e vê com seus olhos obscurecidos,
de que não tem amigos, de que não tem companheiros, de que não tem familiares. Isso faz muito mal, porque pela forma obcecada pela moeda ou pelo ouro, assim está presente. Para este, realmente, a dificuldade em entrar ao reino dos céus será grande. Terá que passar por várias etapas reencarnatórias para o seu desapego, para o seu aprendizado. Eu digo várias etapas, as indas e vindas em várias situações reencarnatórias da vida social. Na pobreza, na miséria, na riqueza, na doença, e assim sucessivamente. Mas tem aqueles que, dentro da sua provação, de forma sábia, conseguem equilibrar. O próprio irmão Davidson deu o exemplo de um empresário numa outra cidade, do qual trabalhava também em benefício de uma instituição. Ele tem um desapego, mas também tem o seu bem-estar, tem a sua riqueza, tem a sua posse. Mas não vive apenas em torno daquilo, ou seja, não vive apenas a Mamon, que é o Deus da riqueza. Não, vive também a Deus, que é o Deus do amor, deixando com que esse sentimento esteja presente em ti e possa usar a empatia, né? Estar sempre olhando ao seu próximo, entendendo as necessidades e podendo colaborar, veja, no auxílio da prosperidade daquele que depende, muitas das vezes, dele. Tem uma empresa, dá um emprego, tem a possibilidade de exercitar uma bondade, exercita a bondade, levando algumas cestas básicas para distribuir a várias famílias, algumas instituições, assim sucessivamente no dia a dia da sua vida. Então a gente vê que tem aquele sentimento, ele não está apenas embrutecido dentro do contexto materialista da vida, estritamente financeiro, igual ocorre para aqueles os quais deixa com que aquela obsessão tome conta de ti. Então isso é necessário para pôr o equilíbrio no mundo. Agora, pergunto eu, e a salvação dos pobres? Paramos para pensar. Ser pobre significa que ganharemos o reino dos céus, igual o nosso irmão direito usou a palavra, esse mancebo assim queria ouvir de Jesus? Digo também que não. O pobre também tem a sua aprovação. Tem que ter humildade em receber do outro sem se ofender. Tem que ter a simplicidade de viver dentro da condição da qual se encontra momentaneamente. Tem que ter a alegria e o prazer em codividir o pouco que tem para consigo, também para com o próximo. E tem que ter a vontade de prosperar. Não pode, por simplesmente parar no tempo e dizer: sou pobre, sou miserável. Se assim continuar passando necessidade, dores, sofrimentos, ganharei o reino do céu. E ter dentro de ti uma revolta muito grande. Então também é uma provação que temos nós que aprender a enfrentar e a vencer, e a prosperar em todos os sentidos, principalmente no seu desenvolvimento intelecto-moral. Porque muitos
vivem muitas das vezes numa utopia religiosa do milagre ou da providência divina por tudo fazer para si. Esquece de ter atitude no seu dia a dia para poder assim merecedor ser da bondade de nosso Pai. Então, em tudo existe os desafios. Então, não podemos apenas olhar para esse título de uma forma utópica e ficar analisando apenas que a riqueza faz mal ao ser. Pensemos nisso e juntos temos a possibilidade de, assim, aprendermos uns com os outros. Porque são desafios diferentes, com responsabilidades diferentes, mas dos quais lá na frente tudo se completa, porque proporciona com que a humanidade progrida, quando ela consegue entender os princípios de Deus mediante ao contexto das reencarnações, da qual assim determinado é, para que juntos possamos, independente da nossa situação social, econômica, profissional, intelectual, vencermos as nossas dificuldades interiores que todos têm. Então, este é o maior desafio, por isso que Jesus disse bem claro, né, sobre os mandamentos, mas resumindo apenas, para não dizer todos, que é o maior dos mandamentos, o amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, onde isso está à disposição de tudo e de todos. Bem, então, desta forma, solicito agora que nós possamos nos recolhermos interiormente. Aproveitando essas reflexões, onde tivemos a oportunidade de vislumbrar as nossas responsabilidades perante as leis divinas. E possamos nós, assim, nesse momento, abrirmos, dilatarmos os nossos corações. Proporcionando com que, assim, esta luz de Jesus e de todos esses mensageiros do amor e da caridade ali possa, nesse momento, adentrar. Proporcionando uma tranquilidade a cada um de nós, despertando em nosso âmago espiritual a alegria de podermos estarmos codividindo esses momentos com o alto. Como também abramos ou façamos com que os nossos centros vitais, assim, possam estarem receptivos a todos esses fluidos balsâmicos que está sendo depositado sobre cada um de nós. Começando pelo centro coronário, onde vem a luz de Deus, que atinge o órgão principal do espírito,
que é o despertar da sabedoria. E dali redistribua, Pai, a todos os pontos, de forma positiva e curadora, para que alimentemos de tudo que o Pai tem a nos oferecer nesse instante. Fortalecidos nos encontramos, iluminados estamos. E assim, os benefícios do alívio das dores, como também os benefícios da cura das enfermidades, através da mão desse médico maior que é Jesus, estará a nos atingir. Como também rogamos a todos esses mensageiros da paz, que dentro do nosso ambiente sagrado que se chama lar, possa, assim, a tranquilidade, a harmonia, a paz, a alegria, o prazer e o amor ter sempre a sua predominância. Porque com tudo isto estaremos nós fortalecidos a superarmos os intempéries do qual a vida nos proporciona, principalmente em momentos das quais os desentendimentos, as incompreensões irão reinar dentro de nós, onde com sabedoria não deixaremos com que isso ocorra, porque estamos nós fortalecidos no amor de Deus. Então, Pai amado, a Ti eu vos rogo, pela Tua bênção, pela Tua ação, sobre todos os necessitados. E que essas águas das quais foram colocadas sejam por Ti fluidificadas com medicamentos, os quais estará direcionado a necessidade de cada um. Que possamos, além disto, estarmos sempre preparados no dia a dia para orarmos, para agradecermos, para pedirmos, para louvarmos, sempre ao Senhor. Principalmente nos momentos desafiadores que o dia nos proporciona, aonde temos nós que deparar com vários intempéries da vida. Não esqueçamos de que a oração ela é fundamental para que o equilíbrio e o autocontrole esteja sempre presente junto de nós. Que desta forma não perderemos em momento algum a paciência e a razão perante os nossos semelhantes e perante Deus. Então, exercitemos constantemente a oração em nossas vidas, porque é um dos maiores medicamentos da qual temos gratuitamente da divindade. Um Pai amado, que todos
nesse instante, possam estar sentindo a tua presença, a tua luz, mas principalmente o despertar da alegria que essa emoção nos proporciona. Porque temos nós a consciência de que estás presente em nossas vidas. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Muito obrigado, doutor Diolindo, pelas palavras de carinho, de orientações, que nos fortalece e nos traz as energias para a nossa cura de desequilíbrios e enfermidades. Receba o nosso carinho por este momento maravilhoso que nos proporcionou. Assim, Pai, pedimos agora, através das nossas vibrações de amor e carinho, para os nossos irmãos, com os nomes postados em nosso grupo, que possam receber esta grande luz, esse amor que acabamos de receber, que possamos dividir com todos. Em especial, a senhora que está internada em São Paulo, mãe de um paciente nosso, ela paciente também, passando por cirurgia, que ela seja abençoada, iluminada nesta caminhada que está. Que a espiritualidade, a medicina possa ampará-la. Jesus nos abençoe a todos e nos ilumine a nossa semana e nos traga a paz e a felicidade em nossos corações. Gratidão a todos, gratidão a Jesus. Para o encerramento, eu pediria que a dona Isolda poderia fazer a prece de Cáritas. Vamos agradecer a Deus e Jesus por essa oportunidade desse estudo, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa, pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus por esta oportunidade. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Uma boa semana a todos, uma boa noite.